Você já se perguntou quanto vale uma criança? Eu descobri meu preço aos 10 anos. 2 galinhas caipiras de pescoço pelado. Nem eram das mais bonitas. Hoje, com mais de 70 janeiros nas costas, ainda sinto o gosto amargo dessa descoberta na boca. Algumas feridas cicatrizam, mas nunca desaparecem por completo. Me chamo Teresa. Nasci em 1952, num lugarejo chamado Águas Claras, interior de Minas Gerais, onde o tempo parecia correr mais devagar que o riachinho que cortava as terras da minha família. Ou melhor, da família da minha tia Juraci, porque família mesmo eu não tinha mais. Quando fecho os olhos agora, ainda consigo ouvir o barulho daquele Chevrolet preto parando na frente da casa de pau a pique, o cheiro da terra molhada depois da chuva, o rangido das dobradiças do portão de madeira, as galinhas ciscando no terreiro, sem saber que 2 delas se tornariam minha moeda de troca naquela tarde ensolarada de janeiro. Olha para frente, menina. Não tem nada para você olhar para trás. Essas foram as palavras da minha tia enquanto me empurrava para dentro daquele carro reluzente, com minhas poucas roupas embrulhadas num pano de prato velho. Eu não chorei. Aprendi cedo que lágrimas não comovem quem já decidiu que você não importa. O homem se chamava Arlindo Mendonça. Doutor Arlindo, como todos na região o chamavam, mesmo sem ter certeza se ele tinha algum diploma. Dono de cafezais, gado e terras que se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. Naquela época, um homem como ele era quase um deus para gente simples como nós. Vai ter vida de princesa, menina. Minha senhora não tem filhos. Vai gostar de ter uma garotinha prendada para fazer companhia. Ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos, enquanto o motorista guardava minha trouxa no porta-malas, como quem acomoda um saco de batatas. Eu não era boba. Mesmo com 10 anos, já tinha visto o suficiente da vida para desconfiar de promessas bonitas. Mas o que pode fazer uma menina sem mãe, sem pai, sem ninguém para chamar de seu? Quando você não tem escolhas, qualquer caminho parece ser o único. O carro avançou pela estrada de terra vermelha, levantando poeira que tingia tudo de um tom alaranjado. Pela janela traseira, vi minha tia recebendo algo embrulhado num jornal. Dinheiro, eu soube depois, enquanto as 2 galinhas cacarejavam no terreiro, alheias ao papel que acabavam de desempenhar na minha vida. Algumas pessoas perguntam por que guardo essa história por tantos anos. Por que não deixei essa dor para trás, junto com o século passado? Talvez porque certas experiências não são como roupas velhas que você pode simplesmente descartar. Elas se tornam parte de quem você é, como os anéis no tronco de uma árvore. Ou talvez porque, ao contar essa história, estou dizendo para aquela menina assustada dentro do carro: você vai sobreviver, vai se tornar mais forte do que jamais imaginou. Um dia, suas mãos enrugadas vão acariciar os cabelos de seus netos e seu coração, tantas vezes quebrado, vai se encher de um amor que aquela mulher nunca poderia ter tirado de você. Quando o carro começou a subir as serras de Minas, deixando para trás tudo o que eu conhecia, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era medo, nem raiva, nem tristeza. Era uma espécie de vazio, como se eu estivesse flutuando fora do meu próprio corpo, observando aquela cena acontecer com outra pessoa. O Dr. Arlindo falava sobre sua fazenda, sobre como eu teria roupas novas, como aprenderia coisas de gente fina. Eu apenas assentia, hipnotizada pelo movimento das árvores passando pela janela. Dentro de mim, algo dizia que as promessas dele eram como nuvens de verão, bonitas de longe, mas sem substância quando você tenta tocá-las. Eu estava certa. Quando as porteiras da fazenda Bom Retiro se abriram para nos receber, não foi para a casa grande que me levaram. O carro não parou na entrada majestosa com colunas brancas que eu havia visto de longe. Contornamos a propriedade até os fundos, onde um conjunto de casinhas de tijolo aparente abrigava os trabalhadores. A dona Carmela vai te explicar tudo, disse o doutor, já sem o sorriso afável que exibira para minha tia. E vê se aprende rápido. Não gosto de gastar meu tempo ensinando o que já devia saber. Foi naquele momento, parada na poeira, com minha trouxa miserável nas mãos, que entendi o que significava ser trocada por 2 galinhas. Não era apenas um negócio injusto, era uma declaração sobre meu valor no mundo. E aquela revelação,
dolorosa como ferro em brasa, marcou minha alma de um jeito que nem 70 anos conseguiram apagar completamente. Mas esta não é uma história sobre dor. É uma história sobre como transformei essa dor em força. Sobre como uma menina que valia menos que 2 aves de terreiro construiu uma vida que ninguém pode medir em valores tão pequenos. A casa onde nasci ficava na beira de um córrego que transbordava na época das chuvas. Era uma construção simples, de barro e madeira, com telhado de sapê que precisava ser refeito a cada 3 anos. O chão de terra batida era varrido todos os dias pela minha mãe, Dona Sebastiana, mulher de mãos calejadas e sorriso fácil, mesmo quando a vida insistia em mostrar seus dentes afiados. Meu pai, Joaquim, trabalhava na roça dos outros, acordava antes do sol e voltava quando as estrelas já estavam no céu. Homem de poucas palavras e muito suor, carregava nos ombros o peso de alimentar 5 bocas com o pouco que ganhava. Eu era a caçula, a raspa do tacho, como ele dizia enquanto me colocava no colo nos raros momentos de descanso. Nossa vida não era fácil, mas era nossa. Nos domingos íamos todos à igrejinha da vila. Mamãe usava seu único vestido bom, azul com flores brancas, já desbotado nas bordas. Papai calçava os sapatos guardados numa caixa durante a semana inteira. Meus 3 irmãos mais velhos, Antônio, José e Maria, reclamavam das roupas engomadas, mas obedeciam ao olhar severo de nossa mãe. Tínhamos o necessário, comida na mesa, mesmo que fosse apenas angu com couve, teto sobre nossas cabeças e o carinho que transformava nossa pobreza em algo suportável. À noite, sob a luz de lamparina, mamãe contava histórias de assombração e de santos, enquanto suas mãos habilidosas remendavam roupas ou teciam esteiras de palha que vendia na feira. Então veio a febre. Começou com meu pai numa tarde de outubro. Pensamos que fosse cansaço, o corpo cobrando as horas excessivas na colheita de café. Mas logo, o suor frio e os tremores mostraram que era algo pior. O médico só vinha à vila uma vez por mês e faltavam 2 semanas para sua visita. Quando chegou, já era tarde demais. A doença foi impiedosa, como se tivesse pressa. Levou meu pai em poucos dias. Depois, como uma fogueira descontrolada, saltou para meus irmãos Antônio e José. Mamãe se recusava a deixar o lado deles, mesmo quando o curandeiro do povoado advertiu que a enfermidade estava no ar. Se for a vontade de Deus me levar junto, que assim seja, ela dizia, trocando as compressas de água com ervas que pouco efeito tinham contra aquela febre devastadora. Maria e eu fomos poupadas naquele primeiro momento, mas não mamãe. Uma manhã, acordei e a encontrei deitada ao lado dos meus irmãos, sua testa quente como brasa e os olhos vidrados, delirando sobre anjos e procissões. Teresa, ela chamou num momento de lucidez, segurando minha mão com uma força que não combinava com seu corpo frágil. Cuida da Maria. Vocês precisam ficar juntas. Eu tinha apenas 7 anos quando prometi o que não poderia cumprir. Naquela mesma noite, mamãe fechou os olhos pela última vez. Um sorriso sereno no rosto, como se estivesse apenas dormindo após um dia de trabalho. Os vizinhos ajudaram no enterro. 4 caixões simples, descendo para a terra do pequeno cemitério local. O padre rezou uma missa coletiva, mencionar do que os chamara tão cedo, mistérios da providência divina. Foi sua explicação para 2 crianças que olhavam sem entender por que Deus precisava tanto de sua família. Foi tia Juraci quem veio nos buscar. Irmã mais velha de mamãe, vivia no outro lado do município com o marido, tio Zeca, e suas 3 filhas. Chegou de carroça, o rosto fechado como o céu antes de tempestade, e começou a separar o que valia a pena levar entre nossos poucos pertences. 2 bocas a mais para alimentar. Ela resmungou enquanto dobrava o vestido azul de mamãe e o colocava numa trouxa. O Zeca vai ficar uma fera. Minha irmã Maria tinha 12 anos e já sabia trabalhar como gente grande. Logo se tornou útil na casa da tia, ajudando na cozinha, na roça e nos cuidados com as primas menores. Eu, por outro lado, era pequena demais para serviços pesados e grande demais para não dar trabalho. Essa aí só serve para comer, tia Juraci comentava com as comadres que vinham visitar. Nem para espantar galinha do quintal tem serventia. Por 3 anos,
Vivi como sombra naquela casa. Dormia num canto da cozinha, em cima de uma esteira velha. Comia depois que todos já tinham se servido, geralmente os restos que sobravam na panela. Usava as roupas descartadas por minhas primas, sempre grandes demais e cheias de remendos. Maria tentava me proteger, dando-me porções extras de comida escondida ou defendendo-me quando tia Juraci levantava a mão para me bater por alguma travessura imaginária. Mas até isso teve fim quando minha irmã completou 15 anos. Um fazendeiro das redondezas, homem de 40 e tantos anos, ofereceu à tia 2 sacos de farinha e um porco gordo pelo serviço de Maria em sua casa. Tio Zeca, que bebia cada vez mais depois que as colheitas começaram a fracassar, aceitou o negócio sem pestanejar. Pelo menos vai ter uma boca a menos para alimentar, disse, enquanto contava as moedas que recebera como adiantamento. Maria partiu numa manhã chuvosa, prometendo voltar para me buscar assim que pudesse. Seu olhar era uma mistura de